Bom, pessoal, estamos iniciando o nosso segundo encontro do Clube de Leitura. Hoje eu não estou aparecendo para vocês por motivo de internet, mas talvez é certo o Tiago Pimentel, todos já conhecem a minha cara, então usem a imaginação. E, bom, pode passar o slide, por favor. Passei, Liliana. Pronto. Aqui para os que estão novos aqui no clube de leitura, que estão participando desse encontro, aqui tem um pouco da nossa equipe e nosso cabeçalho hoje, mais uma vez, nosso moderador Caruim, que vai estar tocando com vocês. Eu, como gerente do projeto, eu não me canso de dizer o quanto é uma honra para mim estar à frente desse projeto e dessa iniciativa. Era um hábito que eu venho buscando resgatar e agora aproveitando isso para investir no meu profissional. A Irma, que está aqui, que era a GP anterior e nossa madrinha, a nossa VP, que é a Rick, que estava foi participar de uma reunião, mas já retorna e vocês vão ter a oportunidade de conhecer também. Pode seguir, Caroline. Bom, aqui é um guia do nosso encontro. Quem participou do primeiro já está um pouco habituado, mas não se acostumem muito, porque a gente vai estar sempre pensando formas de melhorar e trazer enredos e roteiros novos. Não vai dar tempo de vocês se acostumarem. Então, a gente vai passar por fazer um resumo do projeto e a gente vai entrar na contextualização dos livros, a gente vai ter oportunidades de fazer o debate e de perguntas e provocações relacionadas ao tema do livro e como a gente faz link para a nossa área de atuação em contexto de projeto. Pode seguir. Bom, para quem não conhece e está novo aqui, o projeto ele nasceu com a premissa de divulgar conhecimento, está no nome, divulgar conhecimento que possibilite a aprendizagem, GP Learning. E uma das iniciativas do GP Learning nova para o ciclo 2024 é o clube de leitura. Então, esse trabalho de divulgar o conteúdo de excelência nas temáticas ligadas à gestão de projeto, ele já acontecia e ele foi evoluindo, tal qual a gente vai buscar fazer com o nosso clube de leitura. Esse ano, a gente está aproveitando uma das indicações do mês do livro, que a gente faz 2 por mês, para uma estar sendo trabalhada no clube de leitura. E a gente sempre tem a sensibilidade e vai medir a cada encontro o quanto a gente vai abordar do livro. Tem livros que são um pouco mais densos, a gente vai sempre tentar trazer o máximo de conteúdo possível. Pode seguir. Bom, e falando um pouco mais da nossa equipe, hoje no GP Learning somos 6 voluntários e além de Rick e Irma que estão sempre nos ajudando de alguma forma, e dentro do capítulo do PMI-PE, a verdade é que todos nós nos ajudamos no que for necessário. Mas hoje, entre os voluntários, estou eu como gerente de projeto e a equipe, que é formada pelo Caruim, o Lucas,
a Jumara, a Daiane e a Virgínia. E a gente está sempre tentando contribuir com o que a gente pode no nosso tempo que é possível. Então, quais são os tipos de atividade que a gente realiza? A curadoria de livros, a gente faz um trabalho estruturado, baseado em boas práticas, então, falando um pouco da dinâmica do projeto que se relaciona com as nossas atividades dentro do capítulo, a gente atua de uma forma estruturada. E, através das nossas atividades, a gente tem oportunidade de desenvolver o nosso conhecimento, desenvolver através das nossas interações e produzir para a comunidade. Esse é o grande ganho que a gente tem. Pode seguir. Bom, a gente vai ter um primeiro momento de interação. É um ponto que a gente trouxe novo para essa apresentação, que, como eu falei já algumas vezes, os livros, a gente recebe através de indicação, seja através do gamification, que é um outro projeto nosso, seja através dos nossos canais de e-mail do GPLANE, seja através de uma indicação em um contato. Então, a gente hoje resolveu trazer a pessoa que nos indicou o livro, para que ela fale um pouco a reflexão, o que inspirou, o que chamou a atenção nesse livro. Então, agora eu tenho o prazer de passar a palavra para Lucivânia. E já falando obrigado por aceitar. Boa noite a todos e muito obrigada pelo convite, né? E também pela escolha desse livro. Até me surpreendi também. E, e ele foi assim, para mim, esses 2 dias, eu mergulhei profundamente em revisitar esse livro. E deu uma nostalgia muito grande, lembranças afetuosas, sabe? E eu quero partilhar um pouco dessa trilha com vocês nessa noite. Quando eu comecei a liderar, eu tinha 19 anos de idade e uma equipe de 16 pessoas. Ali foi totalmente prática e sem conteúdo de ensino. Quando eu falo assim, sem conteúdo de especificação de como a gente está fazendo aqui agora e aprofundamento de gestão de pessoas. E ali foi um grande desafio na prática. Eu venci algumas coisas e errei muitas, muitas mesmo. Depois disso, eu trilhei outras oportunidades em desenvolvimento e crescimento na empresa. Mas aquilo ficou no meu coração como se algo tivesse faltando. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação na UPE, de gestão de capacidade humana nas organizações. E, dentre tantas formações, eu me deparei com esse livro, Liderança em Foco. E esse livro, ele faz um grande convite, porque tem uma frase que eu não sei de quem é o autor, que diz assim: a vida não se basta em si só. Esse livro, o Cortella e o Musaki, traz para nós a filosofia das coisas. Por volta de 1500 a 1600, as pessoas viviam e tinham uma resposta mediante a filosofia. Depois disso, dessa época, eles resolveram em distribuir em partículas ou camadas, e que hoje a gente pode dizer que é em matemática, em ciência, física, tantas outras áreas que se tem a filosofia para explicá-la. Esse tema liderança, ele não é atual apenas, ele é antigo, ele é atual e é futuro também. Porque ele está ancorado em que nós somos. Hoje somos uma pessoas e vivemos trilhando para cada vez mais crescer e evoluir
e vamos sempre falar sobre liderança. E Cortella e o Muzak nos afirma, graças a Deus que ele nos afirma, que a liderança ele não é um dom. A inteligência ele não é um dom. Os dois são baseados pelas virtudes. E uma das virtudes que ele mais vigora e colocou um capítulo para isso é o de servir. Ele afirma que servir é uma legitimidade do líder. Tem uma frase que mexe muito comigo quando eu leio, que Cortella diz: o líder é aquele que abraça, que abarca e que acolhe. Então, assim, nesse contexto, nós estamos sempre nos construindo, nos reconstruímos pelo que nós somos e o que pensamos, que modela a nossa forma de ser. Sobre gerenciamento de projetos, podia destrinchar muitas coisas, fazendo uma analogia, porque gerenciamento de projetos, a gente já traz isso na vida, e eu me lembrei, ouvindo ontem o podcast de Ricardo Vargas, 5 minutos de podcast, que ele está construindo a casa dele, ele sempre fala isso, da importância sobre a gestão de projeto também na nossa vida. Não só na vida, na carreira, na profissão. E tem alguns pontos aqui que eu trago para vocês. Pelo tempo, não dá para destrinchar cada um. Mas me chama a atenção quando ambos autores falam sobre a visão holística, como a eficiência da comunicação, a clareza da importância dela, a adaptabilidade, o desenvolvimento de pessoas e da equipe, a gestão de conflitos, a tomada de decisão, o pensamento estratégico e muito mais. E um outro ponto é o poder do ambiente. O ambiente que estamos inseridos hoje, eles nos modela de toda forma, sejam nossos amigos, sejam nossos projetos, seja como voluntário, aonde estivermos. E ele nos faz o convite, o que estamos pensando, o que nós estamos conversando, o que nós estamos partilhando, se vai trilhar o nosso objetivo no futuro. Fazendo essa toda introdução de conexão, eu quero partilhar com vocês a minha caminhada na liderança e o quanto esse livro me ajudou. Eu falei para vocês que com 19 anos eu liderei uma equipe de 16 pessoas e errei muito, e aquilo ficou no meu coração. E durante a vida eu tive uma oportunidade de abraçar uma coordenação que eu quero contar uma história para vocês, e a gente só sabe quando estamos modelados, praticando e se colocando à prova. Eu, mais na frente, anos depois, exerci uma coordenação e já tinha uma equipe nesse lugar. Eu encontrei e conheci uma pessoa, assim, muito, na época, muito franzino, muito magrinho, e tinha uma deficiência de nascença, que ele era gago. E esse rapaz, quando eu o encontrei, ele era muito tímido, falava muito pouco devido às suas dificuldades. E caminhando, ele partilhou comigo que antes de mim existia 2 gestores, a qual ele não se sentia muito bem e foi um pouco rejeitado, e eu pude acolhê-lo como ele era. Depois de conhecendo muito mais, trabalhamos em projetos de eventos, seminários, encontros, diante de suas partilhas e confiança a mim, fomos trabalhando juntos, e em seguida tantas partilhas e choros, alegrias, aprendizados, desenvolvimento. Eu também me pus à prova e a desenvolvimento de virtudes, como fala Cortella e Muzak. A virtude da paciência, a virtude da sabedoria, a virtude de servir. É isso. A liderança trata-se de servir. Uma hora nós precisamos ser servidos
e outra hora nós precisamos servir. É sempre esse movimento. E esse rapaz, depois de um tempo, com nossa trajetória de caminhadas e projetos, ele abriu o coração para absorver as novas e os novos na sua vida. Antes, quando eu o conheci, ele era apenas um atendente de uma loja pequena de flores, que vendia aquelas flores lá de, como é que chama? Coroa, né? O pessoal chama coroa assim, e também para procissões. Esse rapaz hoje, ele é empresário de dois balcões logísticos no Cabo de Santo Agostinho. É um outro homem, uma outra mentalidade. A gagueira continua, que é de nascença dele, a mentalidade é outra e é um outro homem. E em dezembro eu pude encontrá-lo e me emocionei muito com ele. O quanto mudou, não só o sentido material, mas a pessoa. Um homem hoje virtuoso e um homem abundante também, que prospera de tudo que ele recebeu para a vida de outras pessoas e a quem ele lidera na empresa dele, aonde quem cruzar na vida dele. Eu contei um pouco dessa história porque ela modela não só a mim como líder e também a quem passou pela minha vida. Porque esse livro é um tanto convite que a sociedade hoje precisa voltar à filosofia das coisas e entender a explicação por que ela surge e a importância de termos virtudes. Liderar está muito mais além de todas as teologias que se tem hoje, tantos livros lançados e vão ser lançados muito mais, mas ela se baseia no servir. É isso que eu quis partilhar com vocês hoje, das minhas conexões e aprendizados. Não estamos 100% prontos, sempre nos desafiando e caminhando e aberto o coração para servir e aprender muito mais no gerenciamento de projetos, não só como nas empresas, mas na nossa vida, tendo êxito e vitórias. É isso. Muito obrigada, Lucivânia. Bom, foi uma contribuição e guarda, como é que se diz? Guarda que ainda tem o debate. Ainda vamos ter o debate ao final. Chegaram mais algumas pessoas, o Alexandre, e tinha chegado mais alguém, eu acho. Mas, bom, para os que chegaram durante o processo, boa noite. Chegaram na hora certa, que agora eu passo a palavra para o Carmen, que está ansioso para compartilhar seu resumo e para que a gente possa, ao final, fazer o debate. Para os que leram o livro todo, no meu caso, eu não consegui, mas eu tenho reflexões e a gente vai ter um momento aí para aproveitar mais e voltar até na fala da Lucivânia. Boa noite. Estão olhando, escutando bem? Tá, pode. Pronto, segundo mes de febrero, vamos a iniciar o resumo, né? São 15 capítulos do livro. O que eu gostei mais, que são todos, é como eles profundizam no que falou também eh, Lucivânia, sobre el tema de lideranza. Voy a hacer esto, son 15 capítulos. Voy a tratar de resumir un poco más de lo que escribí, ¿no? Más, en parte, el concepto de la lideranza no es un cargo, no es una condición o un comportamiento humano. Así como tenemos jefes, ejemplo que no coloqué as imágenes, Hitler, Mussolini, él solamente mandaba. Eles colocaban todo poder para ellos y ellos dirigían todo, ¿no? Todo pasaba por ellos.
más temos antichefes, ¿no? Eles não têm um cargo, o sea, não se olhava a eles como um chefe que eles mandavam, mas sí eram respeitados, ¿no? Então, essa é uma virtude que também nasce, que é um respeito, né? Agora, entre chefia, que exerce o poder, ¿no? Lo que a liderança exerce é a admiração, respeto. Por isso, esses exemplos que eu coloco, Jesus, Mandela, Gandhi, eh, Teresa de Calcuta, eles tienen esa capacidad de liderar pessoas, ¿no? Conducirlas a una dirección determinada, objetivo, para modificar el comportamiento. Entre todos ellos, lo que ofrecen, lideran estos negocios de la paz, y les transmiten ese comportamiento. No capítulo 2, ¿no? Lo que vamos a explicar son los códigos de la vida. Aquí, los autores, porque es una conversa entre ellos dos, eles explican cómo se desenvolven las capacidades. Ejemplo, Cortella, él explica cómo él logró que él sea un buen orador. Y él coloca en historia el Concilio Vaticano II, ¿no? En ese concilio acontecieron dos cosas muy importantes. Dice, a partir de ese año, las misas ya no iban a ser faladas en latín. Yo no sabía esa parte. A partir del 65 para atrás, todas misas eran en latín. Después de eso, iba a ser en cada idioma de cada país. Y otro, a sacerdotes daban as costas para as pessoas, né? Eso mudó, ya daban para frente. Y otro punto de ese concilio es que era, todas personas podían participar de la misa, no solamente los padres y hacer toda misa, sino que participaban. Entonces Cortella, por esa época, él ia a misa con la familia, mas o intuito de que él quería aprender comenzó a dirigir a leitura. Entonces, primero comenzó a primeira, ele falava, eu errava muito, mas ele não desistia, ele tinha medo, mas não desistia. Entonces, ele foi responsável das missas do sexta, sábado, domingo, 7, 8, 9, 10 da manhã. Então, isso desenvolveu a capacidade dele de ser um bom orador, porque ele errava e aprendia. E isso foi de pequeno. Então, eso luego parte para una segunda explicación, ¿no? Porque tía, en los Estados Unidos, Howard Gardner fue contratado para cómo él podría desenvolver as pessoas onde trabalhava. Então, él lo que falou es aumentarles la inteligencia. ¿Cómo se aumenta la inteligencia? Con ejercicios, así como o corpo. Un atleta tiene que practicar para ser o melhor, para entrar a um concurso, para ganhar um prêmio. Igual, a mente tem que ter exercícios. Então, como se desenvolve a inteligência com exercícios? Ele logrou essa parte que antes não tinha sido estudado. Também ele destaca duas pessoas que com problemas, exemplo, la, o autismo, personas con autismo y las personas con dislexia. Las personas con autismo desenvolven un lógico matemático que vocês veem, eles são muito rápidos para fazer cálculos, né? ¿Por quê? Porque eles se centram em uma coisa e praticam isso sempre, a cada momento. Eles se afastam do mundo e se centram em uma só condição. Então, eles praticam a cada momento e isso aumenta esse desenvolvimento lógico-matemático. Y las personas con dislexia también, ¿no? Que en las imágenes se presentan, ¿no? Nos oleamos como izquierda, en orden, A, B, C, más las personas con dislexia, ellos mezclan todo y es un problema. Más para ellos, no es un problema, porque desenvolven otras habilidades. Y eso es bueno, porque desenvolven otras habilidades que no normales. Achamos que eso es correcto a veces, mas eles tienen que organizar até aprender. Entonces se vuelven otras cosas que no tenemos. Mas, eso yo tengo aquí.
Então, eles, que lo que en todo esto, estos tres ejemplos, ¿no? Que de desenvolvimiento de capacidades, cómo desenvolver a personas, personas con problemas, ¿no? Hay una parte muy importante donde el desenvolvimiento puede ser lingüístico e interpersonal, porque a lingüística es saber usar las palabras y a intrapessoal desenvolver una buena comunicación entre personas. Porque no solamente es tener inteligencia, sino también es saber cómo comunicar y cómo saber escuchar, ¿no? Entonces, este capítulo, que es llamado Los Códigos de la Vida, se centra mucho en el desenvolvimiento de la inteligencia a través de ejercicios. Tercero capítulo, hasta ahora están entendiendo, están escuchando, ¿correcto? Sim, Está cierto. Siempre puedo preguntar. En capítulo 3, ¿no? Tenemos cómo es una lideranza eficaz, ¿no? ¿Cuándo la lideranza es eficaz? Cuando el líder se esfuerza y se estructura para comunicar bien. ¿Cuál es la comunicación certa del líder? ¿No? Que o líder sabe comunicar cuál es el objetivo que todos deben seguir, ¿no? Y por eso, ¿qué es lo que hace un líder? ¿No? Eh, que tiene esa capacidad de convencer a las personas, ¿no? ¿Cómo? Con ejemplo. ¿Cómo? Con comunicação. Como? Fazendo exercício da liderança, né? Então, os autores, quando conversam, como se ganha a eficiência nas organizações, ele fala de Taylor e Ford, né? Falam de um tema de cronômetro. Eles procuravam a eficiência no, nos processos. Ou seja, se eu tenho um trabalho que me demora una hora, ¿cómo hago para que ese trabajo sea en 30 minutos? Entonces, ellos lo que querían era mejorar los procesos. Más, ellos solamente procuraban reducir el tiempo. No sabían cómo, querían reducir el tiempo. Más, as ideas, ¿no? Esa parte dejaban a un lado. Solamente mandaban a las personas a hacer una cosa repetitiva. ¿Fueron eficaces? Sí. ¿Encontrar eficiencia? Sí. Mas não levaram, nessa época, né, as ideias, os sonhos de cada trabalhador. Porque as pessoas não são controláveis. Controláveis. Então, aí vem as mudanças comportamentais, né? Que tem, as pessoas têm resistência, todo mundo temos resistência a uma mudança, a um cambio, como se fala também em espanhol, né? Tem três camadas, sistema reptiliano, límbico y a corte cerebral, ¿no? ¿Por qué? Reptiliano, pues los instintos de sobrevivencia, de muchos ejemplos. Límbico, responsable por los sentimientos, por las emociones, que tenemos miedo, esa parte del miedo. Y el corte socorre en pensamientos, a lógica, que hace esta unión de estos los dos anteriores, ¿no? Entonces, o resumo total do capítulo 3, né? O líder conduce tres, perdón, las mudanzas son responsables, provocando, él le provoca tres cualidades a esas mudanzas: coraje, persistencia y relevancia. Coraje, porque para hacer esta mudanza, nosotros tenemos que enfrentar lo desconocido, o sea, tenemos que ayudar a nuestros liderados a saber cómo vamos a actuar con esta mudanza. A persistencia, si para tener una mudanza tenemos varias actividades. Entonces, para no parar, ¿no? Porque la primera, tengo uno que fala, no va a poder hacer. O líder tiene que mostrar, tiene que conseguir que sea persistente. O sea, ¿cómo conseguir a esa persona continuar, mudar ese proceso o esa actividad que está haciendo, ¿no? Y eso no se obtiene de un día para otro. Y a relevancia que esa mudanza sea un objetivo común, ¿no? No solamente que sea un objetivo para la empresa o para el líder, no. Todo el mundo, todos los liderados, toda equipe
tiene que saber que es una propuesta boa, útil, bella, ética y verdadera. Así todo el mundo va a saber que es bom para todos, ¿no? Y en la parte él mismo fala, ¿no? Si una de esas tres cualidades falla, a mudanza no va a acontecer. Si no tem consistência, coragem, perdão, persistência ou relevância, não interactúan estas três, não funciona essa mudança. Capítulo 4, né? Perdão. A utopia. Então, eles começam com a importância da dor, né? Por quê? Há uma palavra chamada agenesia. Um exemplo que eles colocaram. Imaginem uma pessoa que no siente nada. O sea, si baten nele, no vai sentir. Si queman a pele dele, no vai sentir. Então, eh, um exemplo que eles colocaram, diz que um menino caiu em uma fogueira, ele não sentiu nada, mas a família dele se sentou, a família dele viu ele, parou ele, mas foi muito tarde, levaram no hospital, mas ele já estava queimado, ou seja, a pele já estava queimada, mas ele não sentia nada. Então, aí vocês olham que é importante a dor física. Por quê? Porque ele alerta. Ela é uma dor que diz, não, peraí, não faço ou não faço isso. Neste caso, a genésia não sente dor. Então, não sabe se vai entrar ou não vai entrar, porque dá igual para ele se sentir ou não sentir. Então, é muito importante a importância de, porque com ela se percebe, pode sair dessa situação, aproveitam ela. Algunas personas aprovechan a dor también, ¿eh? Para sufrir y colocarse como víctima. Otras no, porque las personas perciben esta dor para saber si van a salir o ficar en la situación. Entonces, eso cría mecanismos de defensa, ¿no? Que todo el mundo tiene. ¿Por qué? Miedo. Entonces, la persona tiene miedo para enfrentar algo, mas se eu paro, não enfrento ele, eu não vou continuar o processo. E isso, quando eu paro, pues é chamado de pânico, não? E sou incapaz de fazer uma ação. Um medo é medo, perdão, medo é um estado de atenção. Medo eu posso ter medo para algo, mas se eu quero alcançar isso, continuo com esse medo até conseguir esse objetivo. Mas é um mecanismo de defesa que temos todas as pessoas. Né? Por isso temos coragem e persistência que falamos no capítulo anterior, né? Ele fala do livro Moby Dick, não? O capitão é que, imagina, o capitão do barco sempre procurava marinheiros que tenham medo das baleias. Por quê? Voltamos um pouquinho atrás, né? Porque o medo é um estado de atenção. Se eu não tenho medo a uma baleia, eu não vou ficar alerta, atento a lo que vai acontecer. Entonces, él solamente contrataba marineros que tenían miedo a las baleias. ¿Por qué? Porque ese miedo geraba una coraje, que a capacidad de enfrentar un miedo, porque él no veía no morir. Porque veía una baleia, tenía miedo y tienen que matar a baleia. ¿Entendió? Por eso, a coragem, a precisão, não é a ausência do medo, mas é a capacidade de enfrentarlo. E aí vem a utopia, né? Que é o conjunto. E se utopia é um lugar nenhum, ainda não, um lugar que ainda não existe. Não? Eu sei que vou alcançar, mas ainda não existe. Então, aí, o que eles querem expor, não? Dice, o líder deve ter uma energia própria, deve estar abastecido de um combustível capaz de gerar luz para iluminar e forçar para mover. Iluminar espíritus y mover corpos, que en este caso es ter medo, conocer su dor, ter coragem y ser persistente, y saber, ¿no? Que ejemplo da baleia, ¿no? La utopía es matar a Moby Dick. O sea, saben que a baleia es muy perigosa, todo. Es algo que ninguém mató a baleia, mas ahí están enfrentando, son persistentes hasta procurar él y quieren matar, ¿no? Esos ejemplos que dan ellos en este capítulo 4. Capítulo 5, ¿no? Él dice,
Ay, perdón. El capítulo 5, él partilha en cuatro partes, ¿eh? Ele faz a diferença entre a nostalgia e saudade. Porque nostalgia, eu comentava isso hoje cedo, né? É, é muito interessante porque não tem palavras em nostalgia em espanhol tem, saudade não. Aqui é bom fazer esse comparativo porque nostalgia, que lo resumen bien él, ¿no? Dice, es una palabra, son un Holfer, unió dos términos griegos, nostos y algos, ¿no? Volta y algos dor. Entonces, a nostalgia es dor naquilo que ya fue, dor que se quería que estuviese lá, ¿no? Y eso demuestra dificultad de mudanza, porque lembrar do pasado, de un dor do pasado, que ainda não saiu. E saudade é diferente. Aqui, não tem palavra em espanhol para saudade, porque diz um sentimento gostoso, algo que foi, mas eu guardo como uma boa lembrança, né? Eu tenho saudade, eu tenho saudade de caminhar pela minha universidade, porque foram muitos anos lá, é um canto com muito árvore, muita natureza, e se podia estudar. Não tinha som de autos. Eu gosto dessa paz, né? E é muito bom, isso é uma saudade, né? Nostalgia tem poucas, mas é muito bom que os autores tenham diferenciado essas duas palavras, nostalgia e saudade. Então, y luego, ¿por qué faz eso, esas duas comparações? Porque na hora de partilhar sono, para que o líder tem que saber para onde vai, né? Então, ele tem um sono que pode ser feito, né? Mas, perdão, mas o líder tem que ser capaz de partilhar esses sonhos, de compartilhar esse ideal, mas um ideal real, não? Porque dice, vamos para lá, vamos para a direita, vamos para a esquerda, com este objetivo. Mas ele tem que ter essa capacidade, né? E o ser humano está impulsionado por duas ambições: não sofrer e obter prazer, que muito vai da mão com a nostalgia e saúde. Então, Paulo Freire, não, fala do a utopia como inédito viável, é aquilo que não é, mas pode ser, né? Por isso é uma condição muito importante do líder. Não é o trabalhar, perdão, será que a condição ou função do líder não é atribuir o caráter de viável ao inédito? O sea, essa é a função do líder. Então, que o resumo de todo, o líder tiene que ser capaz de estimular pessoas. Lá temos um objetivo, vamos lá, temos um ideal, temos que fazer. Temos que juntar os outros para lograr esse sonho, de lo que estava falando. Agora, o líder não somente pode ser um sonhador, não? Tem que ter uma parte de científico, porque ele, antes de ir para lá, ele tem que saber por que caminho, quais são as ferramentas que ele e a equipe tem que ter, não somente por fé, tem que ser uma evidência, né? Então, o verdadeiro líder mostra a liderança ao criar uma possibilidade. Desculpe, ¿están escuchando? ¿Todo bien? Sí, sí. Obrigado. Então, el capítulo 6, ¿no? A inteligência ao serviço do sonho. Vou ler aqui algumas frases, ¿no?, de Shakespeare, donde dice, ¿sabe de qué materia somos feitos? Somos feitos de materia que compõe nossos sonhos. E os sonhos se transformam em realidade se tiver inteligência. Que vai dar outro exemplo, ¿no? De Alice no País das Maravilhas. Porque hay una frase, ¿no?, que Alice fala, ¿qué camino debo seguir? Que pregunta a Coelho, ¿no? Y o Coelho fala, ¿no? Depende
para onde você quer ir, né? Agora, você, se não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. O mundo, aí eles explicam, o mundo, eh, vou trazer um pouco do bullying, faz muito bullying com você quando você não tem um horizonte, não tem um sonho. Meu sonho é A, B, C. Mas para llegar a ABC, yo necesito este planejamento, estas actividades. Se eu não sei para onde vou, o mundo pega você como está. É por isso que temos muito, temos celular, vemos TikTok, vemos YouTube, nós temos um objetivo, perdemos tempo. E logo, quando passou o tempo, falamos, eita, eu poderia ter feito algumas coisas, porque tenho um sono, mas aonde vou? Qual é o meu caminho? Né? Então, esse sonho, se cada pessoa é o tamanho da capacidade de realizar um sonho. E conhecer o sonho não é suficiente, é necessário saber onde está. Se eu sei qual é o meu sonho, então eu tenho que planejar tudo para alcançar isso, né? Uma pequena contribuição nesse ponto e acho que a gente vive um momento do excesso de informação, do excesso de exposição, e a gente acaba, às vezes, como é que eu posso dizer, se entregando a essa rotina e entrando automático. E esse resgate de ter um sonho sustentável, ele é um ponto interessante, enfim, uma reflexão interessante dentro dessa temática. E se confunde um pouco, eu falo um pouco disso, que é o processo que eu fiz para transição de carreira. Ele parecia muitas vezes um sonho muito distante, parecia até uma utopia, mas no momento que eu parei, respirei, planejei passos possíveis, aí eu consegui, assim, sair daquele ponto para agora construir outros sonhos. E agora eu tenho um outro olhar sobre isso. Obrigado, Liane. Exato, isso. Por isso, esse capítulo faz muita. O título no dice a inteligência ao serviço do sonho. Porque, primeiro, para saber onde está teu sonho, tem que usar a inteligência. Para saber planejar, también hay que usar inteligencia. Todo lo que hacemos necesitamos usar. Y ahora tenemos, voy a dar un ejemplo, un paréntesis, ¿no? Tenemos ChatGPT, que nos preguntamos y él responde todo. O sea, ya tenemos ferramentas, pero no usamos, ¿no? Que podrían ayudar. Yo utilizo mucho más, necesito aprender más. Entonces tengo que utilizar más mi inteligencia, planear bien mi tiempo para alcanzar ese sueño. Solamente un paréntesis. Capítulo 7, ¿no? Ahora, aqui, en esta parte, fala do coelho da Alice e o cronômetro perdão, de Taylor, porque eles dois fazem um comparativo em que o coelho sempre olha o relógio e diz que está atrasado, né? Quem viu, se não viu, tem que olhar o Alice no País das Maravilhas, é muito bom. E a segunda parte também é boa, né? Porque o coelho nunca para. Su reloj está quebrado, ¿no? ¿Por qué con Taylor? Taylor, al contrario, ¿no? Él procura reducir, él tiene un reloj que está correcto, ¿no? Que está, da ahora todo, mas él quiere atingir mejor resultado, él quiere que un proceso o una actividad sea más rápido no siguiente día. O sea, ese reloj no está quebrado, mas no tiene un objetivo en común, ¿no? Que procurar que a pessoa seja feliz. Ele quer que o processo seja mais rápido, mas não tem um bom objetivo. Ele quer vender, quer ser mais rápido. Mas poderia ser melhor? Sim. Por isso entra também Moisés, porque ele guiou, que não sabia também, não, que o livro está escrito, e eu acho que Cortella tem muito conhecimento dessa parte, diz que guiou o povo, Moisés guiou o seu povo por 40 anos
para atravesar un desierto de 4 kilómetros. 40 anos, por quê? Porque as pessoas queriam voltar para Egito, queriam ser escravos. Eles não queriam uma terra nova. Então, como ele podia gerenciar o tempo? 40 anos para 4 quilômetros era muita gente também. Então, ele faz esse comparativo entre Alice, entre a visão de Taylor e Ford e Moisés, não? Para saber qual é o objetivo principal. Então, na parte final, ele diz, o líder usa corretamente, com sabedoria, o tempo, porque ele aproveita o tempo. O tempo não controla, ele controla o tempo, entendeu? Para um objetivo comum. Entonces, procura utilizar poco tiempo en forma productiva y feliz. Taylor solamente quería producción. Alice, o Coelho, perdón, solo quería correr porque no sabía si la hora estaba correcta o no. Moisés sí fez gestão, uma boa gestão do tempo. ¿Por quê? Porque ele queria chegar à terra prometida, mas com pessoas que sejam livres, não escravas, não? Então, todos ellos tienen currículo, ¿no? El planejamento escolha selección y criterio você utiliza de acuerdo con aquilo que você quer trabalhar. Es una frase de Cortella que yo quería resaltar en este capítulo. Capítulo 8, ¿no? Que es autonomía y automotivación. Entonces, en esta parte, él faz muito, fala muito qual é a função de um professor. O professor somente tem que ensinar. El profesor construye conocimiento para su alumno, ¿eh? Porque esta construcción, disculpen, entonces, porque este conocimiento o profesor utiliza para estimular el pensamiento. Lo que busca el profesor no es personas que sigan él. Él procura que los alumnos eh, críen, que sean, no solamente acrediten, que sean, que cuestionen, ¿eh? Entonces, por eso eles falam da pedagogia autônoma, né? Porque é a capacidade de fazer por si, de criar, de inventar, de ir adiante, né? Porque isso vai mostrar que exemplo para os alunos. Por eso él fala de liderança inteligente, ¿no? Aquela que cría seres autónomos, no heterónomos, que son los que siguen. Porque eu vou falar algo meu, né? Eu não gosto de tarefas, eu gosto de criar, pero para poder criar eu tenho que aprender. E aí vem Sócrates, né? Eu sei que nada sei, mas quando ele começa a ter conhecimento de algo, cria todo un vacío de lo que no sabe y comienza a estudiar de nuevo, né? Por eso no gosto de tarefa. Tarefa es algo repetitivo, pero sí gosto que esa tarefa tenga una causa. Si eu faço una tarefa, porque voy a conseguir un objetivo mayor. Entonces, o líder consigue atribuir esa tarefa o sabor da causa, da misión. Y da un ejemplo aquí de Corazón Valente, que é outro filme muito bom, ¿no? Él fornece tres motivaciones a todo equipo, no, a todo su ejército, ¿no? Porque o ejército de él no tenía más boas, estaba sin zapatos y estaba luchando contra Inglaterra en esa época, ¿no? Entonces él le dio una causa, a causa era la libertad, entonces él lutaba por la libertad de ellos, no por los jefes que tenían, ¿no? Ejemplo, porque hay una parte del filme que ele está no caballo falando para todos que la causa era a liberdade de cada um. Mas, antes de começar a guerra, ele desceu do cavalo, pegou a espada e começou a lutar com eles. Então, ele deu exemplo. E a estratégia que ele deu, se vocês olham o filme, ele, antes dessa guerra, dessa batalha, perdão, ele coloca muito, se prepara para contra-atacar o exército que estava bem armado, né? Essas lanças largas para fazer que os cavalos do inimigo caiam.
y poder matar a los ingleses, colocar un día antes mucho aceite, no era óleo, aceite. Cuando ellos se acercaban, le colocaban aceite con flechas y quemaban. Él crió una estrategia para no ir directo. Entonces, cuando o ejército de Wallace olió eso, ya vio una causa que es libertad. Vio ejemplo do líder de él y vio que él no trabajaba para él, sino para todos, por un objetivo mayor. Todo el mundo abrazó a causa y todo el mundo luchó por él. Mostró valor a la causa, ¿no? Y el líder Wallace consiguió transferir esa causa, la libertad para cada uno de los liderados. Y eso es muy bueno. ¿Y qué creó? Autonomía y automotivación. ¿Eh? Aquí está a capítulo 9, es muy interesante, ¿no? Porque lo que explica cuál es la tendencia de ser líder, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿No? Él sirve para servir a equipo. O sea, él no es que manda, no es un jefe. Un líder tiene que servir a un liderado. ¿Por qué? Hay una disposición do líder, ¿no? Disposición, claro, no, ellos tienen que obedecer lo que yo mande. Al contrario de un líder OK, ¿ok? El líder no. ¿Qué você necesita para poder alcanzar ese objetivo? O una actividad para alcanzar un objetivo común. Esa es parte de la tendencia de un líder. Ahora, el líder está en contra de la mediocridad. También esa palabra coloqué mayúscula o bolleriza, que nunca tiene... es o odio a mediocridad. Él no gosta, no gosta la mitad de las cosas. ¿No? Y por eso hay una frase que dice, fala Cortella, ¿no? A diferencia entre la genialidad y la estupidez, es que la genialidad tiene un límite. No voy a explicar eso porque es parte también de esa mediocridad de algunos líderes, ¿no? Que no serían líderes. Entonces, ahí viene la palabra ambicioso y ganancioso. O ambicioso es aquel que quiere más. Mas, ni toda ambição é sempre pessoal. Ganancioso, quiero bien común, ¿no? Perdón, al contrario, perdón. Aquel que só para, sí, para cualquier precio. Y ambicioso es que quiere que quede más. Discúlpeme. Entonces, el líder valoriza mucho a estética de la bondad, porque él quiere ser ambicioso, mas no ganancioso. ¿Cuáles son las cualidades de un líder, no? Esa ambición, esa competencia y esa integridad, ¿no? Entonces, ahí yo fiz una tabela en donde tem tres tipos de líderes: el tirano, tecnócrata y el visionario. Entonces, el tirano tem ambição, tem competência, mas não tem integridade. O tecnócrata não tem ambição, mas tem competência e integridade. E o visionário, lo único que não tem é competência, tem ambição e tem integridade. O sea, não está preparado. Mas o verdadeiro líder tem ambição, competência e integridade. Então, hizo también Kant, resume la ética de Kant en tres puntos, ¿no? Esto vos hacer. Cualquier podría hacer, una pregunta que él mismo se hace como líder. Esto vos hacer. Cualquier podría saber, ahí ven el tema de treinar personas. Esto vos hacer. Torna a vida humana melhor. Eu não procuro que me siga, eu procuro que eles trabalhem como equipe para un objetivo en común para ellos. Entonces, ahí, o líder tiene que servir, porque si es servido solamente va a ser ganancioso. Capítulo 10, ¿no? ¿Quién está no comando? En este punto, faz una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque primero fala do desejo de poder y faz esta pregunta, ¿no? O desejo de poder do hombre o da mulher? Mas eles focam em um ponto, né? Dice, a liderança não vem do egoísmo e sim da capacidade de encontrar prazer de edificar coletivamente uma obra. Tanto homem como mulher procuram, né? Porque isso é a parte, como resumo, a psicologia moderna jogou isso por terra, né? A mulher gosta do poder tanto quanto o homem. Talvez a diferença no fato que a mulher exerce o poder
quando necessário, mas o homem exerce o tempo todo. Ele precisa demonstrar seu poder. Faz essa diferença, né? Então, eles procuram, tanto homem como mulher, ¿por qué procuran ese poder? Porque a gente gosta de liderar. O verdadeiro líder não gosta de ser seguido, né? Mas sim gosta de liderar um processo, né? Liderar uma palestra, um projeto, porque eles inspiram no trabalho, né? Ora, e quem é o líder? A pergunta é, ¿no? O líder, para alcançar isso, para inspirar, ele não tem que humilhar. Ele tem que orientar sem ofender, ¿no? El líder tem medo, que es lo que revisamos en los capítulos anteriores, tem medo, mas ele sabe enfrentarlo, não se queda para ele, não fica com pânico, né? Não fica parado. E isso é segurança, mas a segurança se constrói. E o líder mostra para os outros que sim, tem medo, claro. Foi difícil, sim, mas ele vai, ele se enfrenta, ele aprende, ele treina. Ele treina. Então, o líder cria essa atração com esse exemplo que dá, com essa segurança, né? Mediante o poder, mas o poder é construído a partir da responsabilidade. E quem está no comando? Não? Aí um who's in charge, né? É que é quem vai responder pelas ações coletivas. E aí vem o tema da construção a partir da responsabilidade. Quem é o responsável dessas ações? O líder. Ele tem que dar esse exemplo. Então, a liderança é uma escolha, e a escolha pressupõe renúncia. E justamente essa noção de renúncia é que nos angustia. É muito bom esse análise que falam eles, porque para estar em comando, a liderança tem que ter segurança, né? Segurança para construir o poder mediante a responsabilidade. A presença Afrodite, eles, os dois autores, fazem uma explicação, né, de razão e emoção, porque fazem referência a dois deuses griegos, né, Apolo e Dionísio, não? Porque Apolo é mais de método, de gráfico, de controle, de razão, né? Dionísio não, Dionísio é mais de festa, de paixão, de motivação. Ora, eles fazem quando um líder é comprometido, quando eles fazem estas duas conjunções entre razão e emoção, né? Porque eles trazem, né? Alegria para o mundo do trabalho e que seja alegria se transforma em descompromisso. Agora, por que coloca Afrodita? Por que coloca Afrodita no meio? O Afrodita, no, aí a Deus, é a deusa que se oferece. O sea, es un componente femenino na capacidade de liderar. Femenino fala porque ela ajuda a que a razão e a emoção se juntem, não? A capacidade de doação e de envolvimento. É para aqueles três, essas três características, tem que estar presentes. Não pode estar uma como uma ilha, sozinha. As três têm que estar em conjunto. Por isso, essas três características devem estar presentes nos líderes. É por isso que fala a presencia de Afrodite. Y eso acontece no día a día para nós que somos líderes. Capítulo 12, né? O bom ensinante e o bom aprendente. Uma frase que também escutei da minha mãe, que sempre falava: se tu quer aprender mais, tu tem que ensinar. Mas se tu vai ensinar, tem que ser para alguém. Então, vem a primeira parte, né? Dice, ¿existe um líder solitário? Não existe. Eu não posso... ¿A quem lidero? ¿A quem eu vou construir? Quem vou liderar? A quem eu vou treinar? Né? Qual é o objetivo? Não existe um líder solitário. É uma pessoa que vai trabalhar sozinha, mas não é um líder. Ele tem essa... E qual é o foco? Ele coloca dois focos do líder, não? É o resultado que deseja atingir e pessoas que vão ajudar a atingir o resultado, que é a equipe. O seja, o líder tem que ter esse foco, saber para onde vai, né? E treinar essas pessoas para que ajudem a atingir esse resultado.
Tem esses focos, focos do líder. Eh, y ahí ven a matriz de Blake. Él, con estos focos, Portela faz esta matriz, né, de pessoas na Y e produção das tarefas na X. Então, ele coloca em uma matriz e, e explica onde tem que estar o líder. Normalmente, tem que estar no ponto, porque é uma matriz 9,9, lá acima. Mas, ¿por qué? Porque ese líder sabe cuáles son las tarefas, con qué personas trabaja y él va a gerenciar una boa equipe. Ejemplo, si es solamente tengo pocas tarefas y pocas personas, a gerencia en la primera parte, líder solitario, no tiene ninguém quien liderar. Si tem muchas tarefas y pocas personas, somente gerencia tarefas, actividades, no gerencia equipe. No tem um objetivo em comum, ele sozinho faz o trabalho. En la parte no medio, né? Sua gerência meio termo. Ni faz tudo lo que quer alcançar. Se tem somente pessoas, sua gerência é um clube, né? Porque não tem muitas tarefas, não tem produção. Mas 9,9 já gerência tem um objetivo, tem muitas atividades, tem uma produção de tarefas, tem toda a equipe trabalhando para isso. Agora, um bom equipe, ou perdão, um bom líder, não? A virtude de todo líder, não? É o poder de gerar autoridade, tanto moral, ética e funcional. Eles falam, para ser um bom líder, ele tem que ter passado por toda essa matriz, né? ¿Por qué? Porque así es donde él aprende a gerar correctamente a equipe. Y una frase de los tres mosqueteros, ¿no? Un por todos y todos por un. Fala da equipe. Él no fala que el sozinho va a ganar. Es todo, un por todos y todos por un. Ahora, aquí ven una parte muy importante que les trouxe, que es la parte de cómo se gana admiración, respeto y confianza. Isso vem desde a escola, né? Mas como começa esta admiração? Por professor. Então, o professor não tem, não todos, né? Estamos falando de alguns, não sei se a maioria, não tenho esse número, mas eles falam que tem conhecimento de causa, que inicia com a falta de admiração pelo mesmo professor. Sabe? O professor não se sente admirado do que faz, né? Então, essa falta de admiração no, como tu vai formar, como tu vai mostrar a tu aluno, não? Transmitir confiança. Como? Se tu mesmo não te admiras, né? Então, é possível como é possível a admiração, né? Porque a admiração se conquista, né? Se conquista e fazem uma palavra que é o bom deste livro, que em várias partes do livro, ele fala dessa erotização do conhecimento. Porque não é amor, não. Ele tem que sentir atração ao conhecimento. Dá muitos exemplos, tá? Um deles, que fala no capítulo 3, sim. Um deles é que falaram que em uma escola, de noite, tiveram um apagão, né? Então, os professores começaram a liberar a los alumnos de matemática, comenzó a liberar de educación física, no tenía dónde, más había un profesor que ficó con los alumnos, que fue literatura. ¿Por qué? Porque el profesor comenzó a recitar poesía a los alumnos. Los alumnos no se movimentaron, ¿no? Entonces, el profesor, ¿qué dio? Primero él admiraba, él tenía conocimiento de poesía, él admiraba lo que él tenía esa confianza y lo único que fez es mostrar cómo es posible que sin luz, cómo él podía transmitir ese conocimiento. Y los alumnos ficaron, no salieron de la aula, ellos querían estar ahí oscuras escuchando al profesor. Admiraron eso. Entonces, él faz esa relación también. Tiene otro ejemplo, ¿no? La misma escuela de día, él
o professor, na sexta-feira, manda aos alunos: eu quero que vocês leiam o capítulo 5 de tal livro. Pronto, segunda-feira vamos olhar. Chega segunda-feira, né, o professor não falou nada e os alunos perguntaram: professor, você não vai revisar o capítulo que você deixou para este fim de semana? E o professor: não, eu queria que... Não deu uma justificativa. Então, os alunos, por isso vem Cronos Poseu, sentiram que perderam tempo. O sea, eles leram essa parte, alguns estudaram, mas quando o professor chegou, não mostrou importância a isso. Então, como tu vai formar algo se não dá importância a, não dá essa transmissão do conhecimento, ou essa erotização? Então, por isso eles colocam essa parte de Cronos por Zeus. Vou ler literalmente, dice: Zeus só conseguiu liderar o Olimpo quando ele venceu Cronos, porque Cronos devorava os filhos. Quem é Cronos, né? Cronos é o deus do tempo. Então, por isso que Zeus aprisiona a Cronos pelos tendões, com cabeça para baixo para ser humilde, e forma o relógio. Então, Deus aprisiona a Cronos no tempo. Por quê? Porque para poder liderar, ele tem que conquistar o tempo. O professor não fez isso. O outro professor fez. Mostrou essa parte, mostrou que esse tempo que iban a ficar, que todo mundo saiu, os alunos ficaram. ¿Por quê? Porque queriam aprender, queriam escutar, queriam ter mais conhecimento de algo. Então, por isso a parte líder é aquele que trabalha a ideia do uso do tempo. Não perde o tempo, né? Perder o tempo não é gastá-lo, é usar, é saber usar. El primeiro exemplo, o professor usou muito bem. Recitou poesia, eu gosto também de poesia, muito bom. O segundo exemplo, não. Mandou fazer e os alunos sentiram que perderam o tempo. Não aprenderam nada. E por isso fala, o cronograma, às vezes, utilizamos o cronograma como se fosse o gestor, quando tem que ser o contrário. O cronograma é um indicador, tem que ajudar a fazer uma gestão do tempo, não o contrário. E a mim me passa também às vezes, que eu primeiro tenho que controlar o tempo primeiro, quando não é o tempo que eu tenho que controlar, que tenho que cumprir, é o contrário, qual o objetivo? Eu fiz um planejamento correto dentro do cronograma para alcançar esse objetivo? Essa é a questão, né? E isso também, com isso, eu consigo essa admiração, esse respeito e confiança, porque eu não estou cobrando tempo de entrega, eu estou cobrando que o planejamento bem feito para alcançar um objetivo esteja correto, cumprindo com o cronograma. Aqui vem o ócio, né? Outra, eh, eu gostei desta parte, desculpe, porque tanto Brasil como Peru, sou peruano, alguns, eles falam de ócio, né? Ócio, tanto Brasil como Peru, tem o mesmo conceito, né? Ócio para Brasil, o conceito é não fazer nada. O sea, tu não vai fazer. Em Itália é diferente. Ócio significa usar bem o tempo. Então, eles falam porque eles são eh, palestrantes para empresas, eles fazem serviço de palestra para empresas. Entonces, algunas empresas están tornando ocio en una actividad de trabajo. Y eso ya ven mucho tiempo aconteciendo. O libro de 2017. Entonces, ya son 7 años. No como tiempo perdido, y sim como aproveitamento do tempo. Então, eles apontam a necessidade do ser humano. A necessidade de trabalhar, que sempre é bom conseguir um trabalho para manter a vida, não? A necessidade de aprender, porque para continuar crescendo, as pessoas, nós temos que ter esse gosto de aprender, ou essa erotização do conhecimento, né? Mas o terceiro ponto é diversão, que tanto trabalhar não tem que ser um trabalho repetitivo, não somente tenho que aprender para alguém, sino para mim, que também me tenho que divertir. Que não seja bem um exemplo entre razão
entre Apolo, Dionisio Travou aqui para mim. Creio que caiu. Não, caiu não. Voltou. Eu escutei apenas até entre Apolo e Dionísio. Sí, y Afrodite. Eu parei em Afrodite. Então, vem essa parte, não, entre razão e diversão. Essas três partes fazem muito menção também a estes três deuses, né? Apolo, Dionísio e Afrodite. Agora, perdão. Ocio creativo. Então, quando tu estás na escola, essa parte de ocio que tem, es más para aprender ejemplo, ¿no? Él les coloca como ejemplo que ocio, entre aspas, na escola es un tema para aprender a tener un conocimiento que fica ahí. No, no es para un objetivo en común. Solo tengo que aprender para pasar o ano o para pasar un examen. Só eso, ¿no? Y na empresa, esos momentos de ocio que utilizo es para aprender de otras personas para un objetivo común, porque dentro de una empresa, a empresa sabe entender que esos momentos de ocio es para compartir, porque no, no todo es trabajo, trabajo, trabajo y aprendizaje. También tiene que divertir, tiene que encontrar ese gusto, ¿no? Entonces, las empresas se están transformando en escuelas y hay muchos ejemplos de empresas, ejemplo Google, ¿no? Google tiene muchos espacios para poder compartir, para poder relajar, para poder conversar, hasta tiene un filme que explica cómo trabajan lá dentro, ¿no? ¿Y cuál es la cualidad do líder? Con todo lo que estamos explicando. Porque al final es un ser humano, ¿no? La cualidad del líder es humildad, ¿no? Es opuesto a la arrogancia. Arrogancia es que yo ya sé de todo y no voy a compartir. Entonces, la cualidad de un líder muy importante es ser humilde, saber escuchar, bajar un nivel para poder ensinar, o si no conocer, decir, un momento, por favor, pesquisar para poder ensinar esa parte. Y él fala las cualidades y las peores arrogancias, ¿no? Eh, que son vicios, ¿no? Que arrogancia y a soberbia, que arrogancia o soberbia y a preguiça. A preguiça es un vicio para un líder que no puede tener. Entonces, el líder es aquel que gosta de aprender y que enxerga no otro o gosta de aprender provocando admiración. É muito bom quando você ensina, você também aprende. Por quê? Aprende a escutar. Por vários motivos. Às vezes, você manda a pessoa fazer um negócio, você acompanha, encontra um erro, encontra a causa desse problema, desse erro, e melhora. Isso causa admiração. Porque você não está procurando um culpado, mas você está procurando melhorar o processo ou o trabalho da pessoa, porque vai a um objetivo comum. Então, as empresas utilizam estes momentos como um ocio criativo, ¿no? No solamente son empresas, ¿no? Se están transformando en escuelas para ter os colaboradores más treinados, sobre todo que tengan ese gusto, esa diversión, porque a mayor parte de nuestro tiempo que trabaja para una empresa, normalmente pasa mínimo 8 horas, ¿no? Tem otras pessoas que pasan 12, 14 horas. Mas é bom, eu acho que é nossa primeira casa, porque pasamos más tiempo no trabajo que en casa. Y el último capítulo, me disculpa un momento solo. Bueno, un poquito de agua. Venciendo sin enemigos internos, ¿no? Ahora, él les coloca una lista de enemigos internos. Primero, para enfrentar o medo, tenemos que conocer a qué tenemos miedo. Entonces, para enfrentar a los enemigos, tenemos que conocer cuáles son nuestros enemigos. Inimigos. Ignorancia, ignorancia es ser ignorante, no respetar, indolencia, no ter dor. O sea, si trato mal, no estoy ni ahí para las personas, que eso está errado, es un enemigo. Soberbia o arrogancia y miedo que paraliza, que es o pánico. Esos son enemigos que tenemos que conocer para poder luchar.
para saber cómo enfrentar y derrotar eles, né? Olha, quais são as três forças que mobilizam o ser humano, né? São nossos desejos, nossas vontades e nossos arbítrios, que é a liberdade de decidir, de escolher. Então, o líder é capaz de gerar essa vontade, esse desejo, né? É como fazer que nosso liderado, nossa equipe, como geramos vontade, como, como geramos esse desejo para eles. Se o líder enxerga esse poder que tem, ele vai ter, a equipe vai ter admiração dele, porque sabe que vai ter confiança, sabe que vai aprender, sabe que vai crescer. E sabe que em um futuro, ele quer ser como ele, quer liderar uma equipe também. Porque é bom liderar, é bom. Então, como podemos mudar o comportamento? Não, eles escrevem, eles falam, perdão, que não é possível mudar, mas se é mudável se auxilia com a educação. Mas para poder mudar esse comportamento, ou seja, eu tenho que educar, tenho que ensinar para poder mudar esse comportamento. ¿É possível? É. Então, o líder usa esse conhecimento para poder educar. E somente vou ler, ya para terminar este resumo, duas frases que os autores colocam muito bom, né? Onde eles falam, dizem, sonho que se sonha é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E esse foi o de Raul Seixas, que é um brasileiro, e Jack Welch fala, dice, adopte una actitud positiva y espalhe a seu redor. Nunca se deixe transformar en víctima. E, pelo amor de Deus, diverta-se. Então, essa é a parte final que eu gostei do livro, né? Não todo tem que ser sério, razão, né? Também tem que ter um pouquinho de diversão. Mas tem que ter um pouco também de Afrodita, né? De dar-se para os outros. Porque é uma conjunção de todo isso. Muito obrigado. Show de bola, Carolina, mais uma vez, assim, muito obrigada. E vamos passar o momento mais esperado, os debates. Acredito que muitos estão aí ansiosos. Carolina, descompartilha, não sei se eu consigo tirar, porque aí a gente se vê melhor. Ainda tem uma parte sobre os autores, mas como a gente está um pouquinho avançado na hora, a gente vai seguir para o debate. Bom, eu quero começar trazendo um ponto que fala um pouco do livro e fala um pouco também do ator. Eu conheci o Mário Sérgio Cortella. Pode deixar sem estar compartilhado, Caroline, por favor, porque a gente se enxerga melhor. Eu não sei se para mim travou. Não, acho que voltei agora. É que, por natureza, antes dele ser vamos dizer, um autor famoso, ou de várias crônicas e livros, eu conheci ele através de alguns livros que minha mãe estudava. Minha mãe é pedagoga, então ela estudou bastante ali livros pautados no Paulo Freire, e a partir da história do Paulo Freire foi que eu conheci o Mário Sérgio Cortella. E eu imagino como é que deve ter sido ter um líder como o Paulo Freire. Então, certamente foi uma das coisas que deve ter sido ter um grande educador como líder, ter sido uma fonte de inspiração para ele desenvolver tanto conhecimento nessa linha e a seguir do livro. Esse era um primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Um dos capítulos que mais me pegou, até onde eu li, que eu não li tudo,
foi a parte de coragem, persistência e relevância. Eu acho que esse tópico por si só, ele fala muito do papel do líder. E foi um pouco hoje eu quero trazer todo o mérito, até da gente ter conseguido hoje a apresentação. Esse mês foi um mês muito desafiador, a gente foi tentando. No primeiro encontro, a gente sempre tem essa sensibilidade do livro, a gente não fez o livro todo, dessa vez a proposta era fazer o livro todo, mas a gente terminou, o Caroline terminou ali no finalzinho, a apresentação persistiu, e claro, no meu papel, assim, a gente foi pensando alternativas, mas sem deixar de acreditar. Enquanto era possível, eu fiz, não, vamos tentar, vamos indo. Então, eu tentei absorver e exercer um pouquinho disso no dia a dia. E é o que eu tento também praticar no meu dia a dia de profissional corporativo, né? E bom, eu falo muito, eu também vou dar espaço para vocês. Mas por hora era esses pontos que eu queria trazer de contribuição. Quem mais está ansioso para falar? Jefferson, eu sei que está. Bora, Jefferson. Foi uma pegadinha, viu? Ao longo eu não tive tempo de ler o livro todo. Na verdade, eu comecei a ler o livro ontem. E aí, mas algumas referências que o Carwin usou, eu já conhecia e eu anotei alguns pontos. Eu acho que hoje a gente tem dificuldades em relação, principalmente com o exemplo que ele usou da questão de Moisés e o caminho da Terra Prometida e tal. Eu acho que hoje a gente tem muita dificuldade porque, além do medo natural que as pessoas já têm de mudanças e de enfrentar coisas desconhecidas, por mais que se assegure que elas são mais simples ou mais fáceis, há uma necessidade de resultados imediatos. Isso eu falo em relação ao ser humano, né? Não necessariamente no aspecto de liderança. Então, eu acho que o medo do desconhecido, o medo de mudança é uma coisa muito natural para nós, pessoas, para os humanos, mas que a nossa época não tem ajudado, tem agravado isso com uma necessidade de resultados muito imediatos. E isso leva muitas vezes a sermos tratados como números ou a tratarmos as outras pessoas como números. Então, acho que uma qualidade muito importante a ser trabalhado num líder seria guiar, acho que a palavra seria essa, guiar a equipe para que ela encare esses desafios de enfrentar o desconhecido, entre aspas, de uma maneira calma e tentar transparecer, passar segurança para a equipe. Isso aí é a minha reflexão de vivência enquanto liderado, tá? Eu tive poucas experiências enquanto líder e, e a Lidiane está sempre batendo em mim porque diz que eu deveria liderar e buscar isso. E, em contrapartida, eu não me sinto pronto. Eu não... talvez seja até um pouco de complexo de inferioridade, não sei, mas eu me sinto aquém da tarefa. Eu acho que, como posso dizer, uh, eu preciso de mais bagagem. Não sei se é uma necessidade minha de querer estar sempre o máximo preparado possível, e a gente sabe que a perfeição não existe, mas é isso. Foi essa reflexão, eu tinha anotado esses pontos aqui para trazer para o debate, sabe?
Eu vou aproveitar o gancho do Jefferson, então, que ele falou nessa questão de não se sentir ainda pronto, digamos assim, né? Mas, e aí eu queria trazer justamente isso, que eu tenho separado para trazer. Antes de chegar na liderança em si, eu queria fazer uma conexão com o livro anterior, que a gente leu com Garra. Porque logo no começo, no Garra, a gente viu muito essa questão, né? De que não é, não basta ter talento, né? Ou então você pode não ter talento e você treinar, ou e você capacitar e aí conseguir. E às vezes a pessoa tem talento e não treina e não chega nos bons resultados. Então, foi isso que a gente, um dos aprendizados que a gente teve lá com o livro anterior. E no começo desse livro, ele trata disso, né? De como que como que a prática leva essa capacidade. Quando ele fala do exemplo, inclusive, da oratória dele, ele fala um pouco disso, né? Do contexto, né? Ele teve a oportunidade de estar ali fazendo aquele treinamento, de fazer aquela experimentação, mas também por estar fazendo aquilo, ele foi se tornando cada vez mais capaz. Então, como que a gente tem que ir realmente, e tudo é uma questão de prática, né? E a liderança é aprendizado, cada dia mais a gente vai ter sensibilidade. E com outro livro também anterior, que ele fala, isso logo no comecinho, por isso que eu estou até anotando, porque para a gente pegar o gancho sempre que a gente puder de um livro para o outro, né? Mas ele também fala, que até quando está falando da história de Lamarck, de Darwin, das inteligências, dessa questão de, misturando um pouco a questão do talento com justamente você praticar. Então, ele fala dos engenheiros, né? Porque os engenheiros têm inteligência lógico-matemática, e aí fica aquela dúvida, ele tem essa inteligência porque ele é engenheiro, né? Ou ele é engenheiro porque tem essa inteligência? O que é que surgiu primeiro? E, né, no livro anterior do Garra, a gente também fala sobre essa questão do círculo virtuoso, né? E quando você tem quando você vai e descobre vai experimentando e descobre o que você gosta, e não necessariamente você descobre logo cedo, a gente vai ao longo da vida experimentando e se aprofundando no que gosta, e a partir que você vai se aprofundando, você vai melhorando, e vai gostando, assim, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu gostei muito de ter começado com isso, justamente para nos lembrar de que a gente precisa ter esse treino, a gente precisa se debruçar nesse estudo, nesse treino, nesse exercício diário da liderança, para sermos líderes melhores, né? Para sermos gerentes de projeto aqui, nos capacitarmos cada dia mais. Depois eu volto para outros pontos da liderança em si, mas aí eu vou passar a palavra para a Foto. Volto depois. E Silvana, agora você pode inclusive acrescentar mais Sim. coisas dessa história. Olha, tem uns pontos aqui que eu acho fantástico a forma que eles colocam, por isso que a gente precisa de mais filosofia no dia a dia. Quando a gente lê a parte que ele destrincha sobre utopia, se a gente perguntar o conceito sobre utopia, muitas pessoas falam da forma negativa. E isso foi brilhante ter no livro. Utopia como impulsionador. Você sair de um lugar e ir para aquela que ainda está apenas na sua imaginação e torná-lo realidade. Isso é fantástico nesse livro. E o ambição, quando a gente fala do conceito de ambição, também se coloca muitas vezes como algo negativo, até pejorativo, até preconceituoso. Mas ele diz: você é do tamanho do seu sonho. Se você é do tamanho do seu sonho, isso é uma ambição positiva, que te vai levar aonde você deseja chegar. O último capítulo, 15º, fala do inimigo interior. E uma frase fantástica que ele diz assim: o único que pode nos vencer é os nossos inimigos interiores. Muitas vezes a gente não olha para eles. Ficamos na ignorância, ou deixa para depois,
e ficamos sem cuidados. A liderança em foco é exatamente isso, é olharmos para dentro de quem somos e nos modelar para se tornarmos melhor para nós e melhor para os nossa equipe, as pessoas que passam pela nossa vida de alguma maneira. Porque liderar não é só ter só um conjunto de pessoas, de processos e uma demanda de cargos. A gente viu isso em toda a explanação, belíssima explanação sobre o livro, viu? Parabéns. Que liderar é a todos os momentos, em alguma circunstância, e não é 100% da nossa vida, a gente tem alguns momentos do dia a dia que a gente precisa exercer isso, e estamos sempre nos modelando para crescermos e evoluirmos. Eu acho que essa é a missão na Terra, evoluirmos, sermos cada vez melhores. E obrigada pelo convite mais uma vez, pessoal. Muito obrigada. Eu vou acrescentar aqui uma parte agora da liderança que eu achei assim fantástico, logo em todo o livro, né? Realmente todo o livro inteiro é muito bom. Mas quando ele coloca logo também nos princípios, na discussão assim sobre a comunicação, né? Porque realmente para todo a maior parte do que o líder está fazendo ali no dia a dia é a comunicação, né? Ele está ali o tempo todo se comunicando para poder fazer com que aquelas pessoas que estão formando aquela equipe consigam entregar os resultados, não consigam se motivar. Então, é toda hora a comunicação e ele precisa ter uma boa comunicação. Mas é quando ele fala que não é que a comunicação é uma qualidade importante, mas não é a principal, né? Que a principal qualidade é a legitimidade. Então, a diferença entre o discurso e a prática. E aí a gente vê isso ao longo do livro, quando ele fala toda hora, né? Quando o líder dá um exemplo. Então, como o líder tem que ser verdadeiro, né? Eu acho que quando a maior conquista, quando a gente só gera, quando ele fala também da admiração, na verdade a gente só admira alguém porque na verdade a gente vê verdade naquela pessoa, né? A gente vê que ela está acreditando naquele sonho, a gente vê que ele está dando o exemplo, né? Que não está falando uma coisa para falar, que ele está falando aquilo porque ele acredita, porque ele está falando, pedindo aquilo e ele também vai fazer. Então, ele amarra isso no começo, mas ao longo de todos os exemplos ao longo do livro, é muito sobre isso, né? É muito sobre conquistar, conquistar a motivação, né? Conquistar a admiração, conquistar com que as pessoas ali se abracem no que você quer que elas cheguem naquele objetivo, e você só consegue conquistar, trazer essa conquista, né? Que as pessoas abraçam você se você realmente estiver sendo verdadeiro, né? Se você se você tiver conquistado aquele, assim, se for legitimamente naquele lugar, né? Está ali sendo responsável, você está ali levando as pessoas, a pessoa ter confiança. Então, achei assim, o livro todo é muito fantástico, mas essa é a reflexão importante, né? Como que a gente faz para cada dia trazer essa verdade com a gente para poder fazer com que a equipe, que a gente consiga motivar essa equipe, que é um desafio, né? Não trazer a verdade necessariamente, mas é um desafio a gente conseguir fazer esse papel de liderar, né? É um desafio muito grande a gente conseguir fazer com que as pessoas, então a gente vai ter na equipe, você citou o exemplo da sua equipe, que aquela primeira, mas entre tantas outras, né? A gente aqui, como gerente de projeto, a gente tem o desafio de lidar com pessoas. No final, tem uma outra fase que agora eu não lembro o que era justamente isso, né? Não adianta a gente achar que a gente está gerenciando atividades e tarefas. A gente, na verdade, está gerenciando pessoas, né? Que não são controláveis, como o próprio livro também diz. Você não controla pessoas, você faz com que elas se unam com você. Então, assim, é um livro realmente de muitas reflexões que faz a gente querer cada dia mais se debruçar sobre isso para liderar. Mas é isso que eu deixo a bola aqui para vocês de novo. Bom,
Eu vou trazer mais uma reflexão no geral de liderança. Eu tenho tentado me apoiar assim em literaturas que, apesar de exercer liderança há um tempo, eu acho que a ficha caiu para mim mesmo nessa transição de líder de equipe para gerente de projeto. Mas antes eu já atuava, ou até na verdade a gente já lidera a nós mesmos a partir do momento que a gente tem planos, iniciativas, se a gente conseguisse ter, assim, às vezes a visão de que a gente também faz isso para nós mesmos, amadurecer isso, fazer para um grupo pequeno, fazer para uma empresa, fazer num contexto maior. Aí essa transição, no primeiro momento, assustou um pouco, tive medo, mas vai com medo mesmo. E é bom a gente sempre estar lendo para a gente ter ideias, para a gente ter uma base de fundamento, e é uma forma para mim de adquirir até essa confiança, retomando o ponto que o Jefferson falou. A gente trabalhou junto e quando eu tive a oportunidade de ser líder foi porque alguém acreditou nesse meu potencial até antes mesmo do que eu acreditasse. E essa questão do tá pronto também. Assim que eu ingressei no PMI, aí uma vez em alguma conversa com o Samir, eu disse, quando eu estiver pronto, eu vou me habilitar a ser gerente de algum projeto. Aí, mas o que define ser pronto? A gente está sempre aprendendo. Não tem uma definição, é uma constante. O que eu acho, assim, onde eu pauto meu caminho é buscar consolidar meu conhecimento, buscar ter confiança no que eu sei, aprender mais, muita humildade, e é um pouco também do que eu extraio do diálogo do começo do livro entre os dois autores. E o que eu tento levar para a vida, né? O pessoal tá tímido hoje. Puxar o Jefferson tinha desligado o microfone, assim, né? Pronto, aí, tá vendo? Ah, tá. Não, porque eu tenho alguns animais em casa, então quando eu não estou falando, eu mantenho desligado para evitar ruído. Um ponto que você falou, irmã, que eu vi que você se corrigiu e eu discordo da sua correção, é quando você fala assim, não, de trazer a verdade. Aí você fala, não, trazer a verdade. Não, eu acho que é o ponto. Trazer a verdade da motivação, a verdade do porquê estamos naquele local, naquela posição, e seria a verdade do nosso objetivo. Eu notei que você, porque talvez aos seus ouvidos tenha parecido algo arrogante, não sei o que foi que você pensou na hora, mas eu concordo com a frase de trazer a verdade para a equipe, para o time, entendeu? Não, tem que trazer. A questão foi que eu tinha colocado que o desafio era, que eu comecei a dizer, o desafio era, que na verdade era conquistar o time. Aí, como eu comecei com trazer a verdade, não, o desafio não é trazer a verdade. Para alguns pode até ser, mas assim, não considero que o meu desafio seja trazer a verdade, que eu me considero verdadeira. Foi por isso que eu me corrigi. Entendi. Então, a questão de trazer o time, mas trazer a verdade é essencial. Só não deveria ser um desafio. Infelizmente, teria até exemplos, mas não vamos focar nisso. Mas é Vamos para outra porque parte. eu acho que o maior desafio de liderar tá até no meu bloquinho de notas aqui, é saber como se comunicar com todos os indivíduos, porque vamos lá, a Lucivana estava dando um exemplo que liderava 16 pessoas no momento em que ela era bastante jovem. E aí, como fazer? Porque eu tenho uma maneira de me comunicar, a Lidiane tem outra, você tem outra. E aí, como fazer com que as ideias atinjam
aquelas pessoas de maneira que elas cheguem num objetivo em comum, que é o que pelo que a gente está lutando, né? Eu acho que o desafio é sempre comunicação. Sim. E aí eu vou até trazer uma vírgula aqui, na verdade, no que eu falei, porque, assim, tem um desafio, sim, nessa história de trazer a verdade. Porque, embora a gente tenha que trazer, que tem a ver com essa questão justamente, né? A gente tem que se comunicar e saber usar as diferentes formas de comunicação, né? Porque a gente precisa a gente precisa passar uma informação, diversas informações diferentes para públicos diferentes, né? Para atingir coisas diferentes. Então, assim, não deixa de ser um desafio trazer a verdade, porque embora a gente tenha que ser verdadeiro, em alguns momentos da nossa liderança, a gente vai ter que trazer a verdade por partes, talvez, né? A gente tem que ser verdadeiro, mas por exemplo, né? Às vezes a gente tem que ser verdadeiro quando a gente está guiando, mas ao mesmo tempo a gente não pode, se a gente estiver com medo, a gente pode até assumir o medo, mas também não se desesperar totalmente, porque a gente não pode levar esse medo para os demais que estão ali. Então, assim, vai existir sim, em alguns momentos do nosso projeto, em que a gente vai passar, para que a gente consiga atingir aquele objetivo, a gente vai ter que passar informações, talvez em parte, para não assustar, ou para Filtrar, né? não. Exatamente. Então, assim, existe sim, né? O desafio de como ser verdadeiro sempre, porém, na medida certa, digamos assim, né? Esse foi um Fragmentar. ponto interessante, porque assim, é, a gente tem que ser ético, a gente tem que ser verdadeiro, mas a gente tem que pensar constantemente como a gente passa essa informação, para quem a gente passa e de que forma. Porque a verdade, a qualquer custo, ela não é factível no dia a dia. Então, a gente tem que sempre estar observando os sinais de em que momento a gente vai estar e como a gente vai estar comunicando essa verdade que é necessária. Não é todo no dia a dia de projeto, seja qual for a sua natureza, a gente não vai estar divulgando um dado financeiro estratégico em qualquer reunião. A gente não vai estar dialogando sobre uma análise de desempenho de uma equipe em qualquer fórum. Não é assim. Ainda que todos os dados sejam verdades, a gente tem que ir amadurecendo e entendendo os cenários ao qual a gente está inserido para trazer a verdade certa. É até redundante, mas na hora certa. É porque nem toda informação cabe em qualquer lugar, né? Tem que haver um balanceamento aí, como você disse, não vou tratar uma análise de desempenho de uma equipe num fórum em que vai ter os pares dessa equipe. Não cabe, né? Seria até antiético. Acho que a verdade vai vir mais aí vai para o filosófico, né? A verdade vai vir mais do âmbito de você estar ali demonstrando de que o seu objetivo, ele é ético, que foi as características até que ele coloca, né? É um objetivo para o bem maior, né? Para o bem não é bem maior não, mas assim, para os resultados do projeto, ele é ético. E aí você está dentro daquele âmbito verdadeiro de que você está fazendo para tudo dar certo. Sim. Bom, pessoal, falta 5 minutinhos para o nosso tempo. Eu vou pedir para o Carolyn compartilhar de novo a tela, que eu quero trazer uma informação quente e importante sobre o livro do próximo mês.
Antes eu queria deixar uma mensagem. Eu nem lembrava que eu tinha colocado. Eu achei interessante essa imagem da Mafalda. Acho que é isso. Quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. E assim, o que a gente está querendo trazer aqui no nosso projeto é a gente poder disseminar mais isso para que no nosso dia a dia profissional a gente fale melhor, ouça melhor e enxergue melhor os sinais e as aprendizagens. Pronto, pode passar, Caroline, por favor. O livro do próximo mês é o Viva o Seu Tempo. São dicas sobre gestão do tempo, do Alexandre Baguette. E eu acabei de ver que na Amazon, para quem tem o Prime, ele está grátis. Eu não sei até quando, eu vou botar o link aqui na nossa conversa. Então, para quem tenha, porventura, o Prime, tá grátis o livro. E a gente vai ter a presença do autor, então vai ser um encontro muito especial. Então, esse debate rico que a gente está tendo, ele é nosso filiado, voluntário, pessoa extremamente ativa aqui no nosso capítulo, e a gente vai ter a oportunidade de fazer esse debate, essa reflexão com o autor do livro. Vai ser um encontro bem especial, então fiquem atentos assim que lançar. Ingressos limitados, não são ingressos limitados, pode vir quantas pessoas, assim, esperamos um grupo bem ativo como esse foi hoje, foi muito bacana, então assim, cada encontro é um aprendizado. Eu queria agradecer a presença de vocês, aí agradecer mais uma vez ao Caroline, a Irma que entrou talvez um pouquinho antes do previsto, porque a internet de todo mundo estava falhando um pouco, mas conseguimos chegar bem ao nosso objetivo. Vamos tirar a foto também da Diana, para deixar ela de qualquer forma Eita, registrada. mesmo que trave agora, pode tirar o compartilhamento, Caroline, por favor. Ai, deixa eu botar o filtro. Aí, já. Ai, meu Deus. Tô um pouquinho... ¿Cómo se vota todos? Deixa eu ver para onde eu olho aqui. Calma. Pronto, agora sim. Avisa Agora quando tô for de bater a frente. foto. Hein? Vai. Foi? ¿Quién está tirando fotos? Eu espero que sim, que eu ainda tô aqui esperando. Esto es surgido. E aí, Liliane? Aquí. Acho que ela tirou a foto e travou. Ela tava no 4G. Então, deixa PMI ela Pernambuco. voltar. Voto. Eu espero que eu tenha saído na foto, que em algum momento travou. Sonríe, Quando você Liliane, tirou a foto, sonríe. travou, né? Sonríe, E Liliane. aí, se tá tudo certo? 1, 2. Foi também? Muita foto. Está pues. Voy a enviar. Então, vou encerrar aqui a gravação. Então, boa noite, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado.